Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo 22. Nós vamos ler do verso 39 ao 46. Lucas 22, de 39 a 46. Então Jesus saiu e, conforme o seu costume, foi para o Monte das Oliveiras e os discípulos o seguiram. Ali chegando, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. E afastou-se deles a uma curta distância e, ajoelhando-se, orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então apareceu-lhe um anjo do céu que o encorajava, e cheio de angústia, orava mais intensamente. O seu suor tornou-se como gotas de sangue que caíam no chão. Depois, levantando-se da oração, aproximou-se dos seus discípulos e achou-os dormindo de tanta tristeza, e disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, aqui estamos em Tua presença, neste lugar consagrado ao Teu nome. De um modo muito especial, queremos Te pedir que o Senhor fale conosco, que o Senhor remova da nossa mente e do nosso coração tudo aquilo que não provém de Ti. E que possamos ouvir a Tua voz, que a Tua palavra fale conosco. E este Teu servo que fala contigo, unge os seus lábios, para que ele seja Teu mensageiro e transmita com fidelidade o Teu recado. E que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis em Tua presença, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. 10 de maio de 1940, o primeiro-ministro inglês, Neville Chamberlain, demite-se pressionado pela opinião pública, em razão das sucessivas derrotas impostas pelas tropas nazistas, primeiro na Noruega e depois nos Países Baixos. Imediatamente é convocado Winston Churchill. E 3 dias depois, precisamente 3 dias depois, 13 de maio de 1940, o premier inglês, falando na Câmara dos Comuns, proferiu um discurso magistral, onde ele citou uma frase que poderemos considerá-la imortal. Disse Churchill: não vos prometo a não ser sangue, suor e lágrimas. E aquilo que o premier britânico disse a respeito da batalha da Inglaterra, com muito mais justeza pode-se dizer da batalha que o Senhor Jesus travou lá no Getsemane. Getsemane significa lagar de azeite, ou prensa de azeite. Era um pequeno horto, um jardim que ficava na base, no pé do Monte das Oliveiras. Quem já esteve lá, e eu não estive, mas o irmão Ata vai me levar lá, é um lugar cheio de ramalhudas oliveiras. Naquela época passava um riacho que o evangelista João chama de Cedron, que significa escuro. Naquela noite escura,
quando Jesus se dirigiu logo após ter celebrado a Páscoa e instituído a ceia do Senhor com os seus discípulos, ele se dirigiu para aquele lugar onde ele costumava ir. E naquele lugar onde ele costumava ir, onde havia uma prensa de azeite, onde se moía o bago da azeitona para o fabrico de azeite, Jesus foi literalmente moído pelas nossas transgressões, como nos diz o profeta Isaías. Ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelos seus ferimentos, fomos sarados, fomos curados. Quando o profeta Isaías escreve estas coisas, 700 anos antes do nascimento de Jesus, ele se referia àquele lugar onde se fabricava o azeite, onde se moía o bagaço da azeitona para o fabrico do azeite. Ali, literalmente, Jesus foi moído, foi espremido para fabricar o óleo, para acender a lâmpada da redenção. Ali, no Getsêmani, Jesus verteu sangue, suor e lágrimas. Onde estava o suor? Quem escreve estas palavras é um médico, chamado na Bíblia de o médico amado, Dr. Lucas. É o Dr. Lucas que registra isso. E a Bíblia nos diz que ele, cheio de angústia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que caíam no chão. O fato não é inverossímil, é perfeitamente provado pela ciência. Há casos em que, numa profunda emoção ou comoção, os vasos se dilatam, há uma pressão no nosso organismo e os nossos vasos se dilatam, os poros se dilatam, e a hemoglobina, que é a substância corante do sangue, misturado ao nosso suor, dá esta coloração. Eutímio, que foi um patriarca de Constantinopla, usava esse texto para combater uma heresia naquela época chamada de docetismo, que negava a humanidade de Jesus Cristo. Os teólogos antigos chamavam de sudor sanguíneos, suor de sangue, para provar que Jesus era humano, que não era um espírito que estava ali. Ali, literalmente, Jesus derramou seu suor, e porque ele estava em grande agonia, agonia é uma palavra grega que significa luta. Jesus lutou, ele não desistiu. Nós não sabemos, porque quando ele saiu com os 11 apóstolos, os 11 discípulos, Judas não estava mais com ele, ele escolheu 3 dos mais íntimos, mais chegados, e os 4 entraram para o bosque. Pouco tempo depois, Jesus pediu que aqueles 3 ficassem ali e orassem, como a Deise diz, dessem cobertura de oração, não é? Orem, orem. E ele então entrou um pouco mais, a uma curta distância, literalmente um tiro de pedra, e ali ele caiu de bruços, e ali ele clamou, ali ele chorou, ali ele derramou seu sangue, ali ele derramou seu suor, e ali ele derramou suas lágrimas. Aí você pode dizer assim, mas por que isso? O Getsêmani foi apenas um prenúncio do Calvário. Tanto o Getsêmani como o Calvário fazem parte do mesmo drama, que começou numa noite e sucedeu numa noite seguinte, que era dia. Porque quando Jesus foi crucificado e quando Jesus morreu na cruz, era dia. E quando Jesus morreu, o dia se fez noite, houve um eclipse. Não um eclipse solar, mas um eclipse da luz do mundo.
A natureza vestiu-se de luto, houve trevas sobre toda a face da terra, porque a luz do mundo agonizava no Calvário. Ali Jesus derramou seu suor. No Getsêmani, ele foi espremido pelas nossas transgressões. No Getsêmani, ele derramou seu precioso sangue. Não foi só no Calvário. Aí você pergunta por que Jesus estava com aquela agonia toda? Porque Jesus tinha uma vida imaculada. A Bíblia diz que ele não tinha pecado, nem dolo algum se achava na sua boca. Quando ele teve os pecados, não foram dele, foram nossos. Preste bem atenção, meus irmãos, Jesus nos substituiu em 2 lugares. Ele nos substituiu lá no Getsêmani e ele nos substituiu no Calvário. O Getsêmani e o Calvário só pertencem a Jesus. E quando ele disse, passa de mim este cálice, qual foi o seu cálice? O seu cálice foi levar sobre si mesmo os pecados de todos nós. É por isso que o profeta Isaías diz, 700 anos antes, que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, quando Jesus estava morrendo lá na cruz, o Pai não olhou para ele, deu as costas para ele, porque o seu Filho imaculado tornou-se pecado por nós, como diz Paulo aos Coríntios. O apóstolo Paulo diz, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Na tradução que eu prefiro, diz que Deus fez um sacrifício pelo pecado em nosso lugar, para que em Cristo fôssemos feitos justiça de Deus. Ele cumpriu a justiça de Deus, para que nós fôssemos justiça de Deus. É por isso, meus irmãos, que quando nós nos reunimos numa noite como essa, para celebrar a ceia do Senhor, nós podemos pensar que o Getsêmani foi para Jesus um calvário de dor. Um calvário de dor feito de gotas. Gotas de suor, gotas de sangue, gotas de lágrimas. Mas aí você diz assim, mas pastor, onde é que estão as lágrimas aqui nesse texto? O escritor aos Hebreus completa a descrição de Lucas, quando no capítulo 5 da sua epístola, nós vamos encontrar o Senhor falando, o autor, o escritor aos Hebreus, falando a respeito deste episódio. No versículo 7 ele diz, nos dias de sua vida, com grande clamor e lágrimas, Jesus ofereceu orações e súplicas àquele que podia livrá-lo da morte, e tendo sido ouvido por causa do seu temor a Deus, embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. Então, quando Churchill, no seu famoso discurso, disse, eu não vos prometo a não ser sangue, suor e lágrimas, ele jamais poderia imaginar que estas palavras poderiam muito bem ser aplicadas à pessoa de Jesus. No Getsêmani, Jesus derramou seu suor, o seu sangue e as suas lágrimas. E aí você me pergunta assim, mas pastor, qual é a razão de tudo isso? Para que hoje estivéssemos aqui, para que os nossos pecados fossem perdoados, para que pudéssemos nos apresentar diante da mesa do Senhor, na Eucaristia, na celebração da ceia. Eucaristia significa ação de graças, para que nós possamos nos aproximar da mesa do Senhor, com o nosso coração limpo, com a nossa mente tranquila, com aquela segurança de que o que Jesus Cristo fez por nós na cruz é pleno, é perfeito, é completo, é cabal. Não há mais nada que eu possa fazer para acrescentar o sacrifício de Jesus, porque Ele já fez tudo. Eu não preciso me converter, eu não preciso ser regenerado 2, 3 vezes, a regeneração só acontece uma única vez na vida.
mas eu preciso me santificar a cada dia. Santificação é processo, regeneração é um ato único, irrepetível, porque na regeneração o Espírito Santo nos sela como filhos de Deus para o dia da redenção. Mas o crente não pode ficar apenas neste ato da regeneração. O crente quer andar com Deus, quer andar com Cristo, quer fazer as coisas que agradam a Ele. O crente quer andar em novidade de vida, o crente quer andar em pureza de coração e de alma. E quando nós nos reunimos uma noite como essa para celebrar a ceia, devemos pensar no sacrifício que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. E olhar para nós mesmos e dizer: Senhor, será que a minha vida tem sido algo que alegra o teu coração? Será que o teu sacrifício valeu a pena? O Senhor morreu por mim. E eu estava olhando aqui o texto do profeta Isaías, no capítulo 53, e há um verso que me chama muito a atenção, que é o verso 11, quando o profeta diz a respeito de Jesus: ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Olha que coisa linda! Jesus verá o fruto do seu trabalho e ficará satisfeito. Ou seja, depois da sua morte, ele vai olhar lá do seu trono nos céus, olhar para esta terra e vai ver o número de milhares e de milhares de pessoas que um dia foram regeneradas porque creram nele, porque acreditaram no sacrifício dele. E a sua morte valeu a pena pela minha redenção, pela sua redenção. Então hoje, quando nós vamos celebrar a ceia do Senhor, pense no sacrifício de Jesus. Há um médico francês chamado Pierre Barbet, que ele resolveu investigar a morte de Jesus. E ele chegou à conclusão que Jesus morreu de parada cardiorrespiratória, provocada por choque traumático hipovolêmico. Ou seja, foi algo tão traumático, tão brutal, que o coração de Jesus se rompeu. Recordem-se que quando o soldado romano enfiou uma lança no lado de Jesus, saiu sangue e água. O coração de Jesus já havia se rompido. Isso me lembra um dos salmos messiânicos, que quando fala de Jesus, que diz assim: o meu coração derreteu-se como cera. Foi algo tão brutal que o coração de Jesus não suportou a dor de levar sobre si os nossos pecados. Os cravos doeram muito menos nas suas mãos e pés do que a dor de levar os nossos pecados sobre si. Quando você hoje parar para celebrar a ceia, pense nesta dor que Jesus sofreu, em meu lugar, em seu lugar. E nós podemos nesse instante orar a Deus, agradecendo por ter nos enviado Jesus para ser a propiciação pelos nossos pecados. Quando o apóstolo Paulo escreve o texto mais antigo a respeito da celebração da ceia do Senhor, que está na sua primeira epístola aos Coríntios, o capítulo 11, é o texto mais antigo. O apóstolo Paulo recomenda aos crentes a examinarem a si mesmos e assim comerem do pão e beberem do cálice. Nós não podemos brincar com estas coisas. A morte de Jesus foi algo trágico, sério. Morreu por nós. E é com gratidão que nós precisamos celebrar a ceia do Senhor com esse sentimento. Então é nesse sentimento de gratidão, de contrição e de reverência que eu quero convidar os irmãos que vão me auxiliar hoje e vamos celebrar a ceia do Senhor, porque Jesus derramou sangue
suor e lágrimas.